Pessoal, tudo bem? O assunto hoje é religião, vai ser bem animado hoje e a gente precisa conversar. Estou aqui com o Rafael, como todas as vezes, mas vou perguntar o que ele faz em horário comercial. Bom, boa noite, eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui para falar um pouco da minha fé, daquilo que eu tenho gastado meu tempo estudando, mas teologia e religião é uma paixão, mas comercialmente eu trabalho em uma concessionária, pelo menos nas primeiras 8 horas do dia. E a religião aparece para você de que forma? Você é um estudioso, você gosta do assunto. Eu gosto do assunto, me converti com 19 anos, me converti a Cristo, fui por ele convertido, eu prefiro esse termo. Eu acho que, como disse um famoso teólogo do século passado, chamado Mark Lloyd Jones, se um cristão não estuda a Escritura, ele tem pouca utilidade. Então, todo cristão deveria estudar a Escritura. Teologia tem sido a minha paixão por alguns anos, eu tenho aprendido com a Escritura. Eu acho que a fé cristã ela é definida pela própria Bíblia. E cristianismo sem Bíblia não é cristianismo. Entendo. Fora isso, fora o conhecimento que você tem, teológico, e fora o fato de você ser simpático, você tem uma oratória muito boa. Isso não vem dos estudos. De onde vem a sua oratória, o seu vocabulário? Eu acredito que vem da quantidade de leitura teológica. Tá. Antes da minha fé, eu não costumava ler muito, mas depois disso eu criei esse hábito de leitura e isso acabou dando um vocabulário um pouco mais extenso e o cristianismo também acaba nos condicionando a um comportamento diferente em relação ao mundo, em relação à maneira como nós falamos. O cristianismo molda a nossa vida, o cristianismo verdadeiro molda. É sabido que há muitas áreas de pensamento dentro do cristianismo. O cristianismo está longe de ser um sistema monolítico, mas a teologia a qual eu abraço, que é a teologia reformada, que nós cremos como herança da fé reformada, que veio dos principais reformadores e foi se desenvolvendo ao longo dos anos, acaba tendo uma ênfase no estudo e por isso a gente acaba estudando bastante coisa, tanto em termos filosóficos, históricos e principalmente teológicos. Você falou que o cristianismo muda a vida, molda a vida. Molda a vida. Mas o budismo não faz o mesmo, o ateísmo não faz o mesmo? Não muda também? Eu acredito que nós temos uma cosmovisão e a nossa cosmovisão acaba mudando o nosso comportamento. Isso é verdade. O evangélico moderno ele sofre muito com algo que aquilo que os teólogos têm percebido e têm chamado de dualismo, que é a maneira de viver duas realidades à parte. Um exemplo disso é não ser cristão no meu trabalho. Eu sou cristão em todo o tempo, não sou só cristão quando a gente está falando de religião. Quando a gente está falando de futebol, eu também sou cristão. E o cristianismo precisa mudar a minha vida. Mas eu concordo com você quando você fala que outras religiões acabam moldando a vida das pessoas. Eu só não acredito que outras religiões podem transformar de maneira interna, como o cristianismo afirma. Sendo que a obra do cristianismo é uma obra realizada pelo próprio Deus em nós, e não uma obra que nós fazemos. Diferente daquilo que outras religiões fazem, elas sempre dependem daquilo que o religioso faz. No cristianismo não, nós dependemos daquilo que Cristo fez. E daquilo que ele continua fazendo em nós. E ele nos transforma, e é essa verdade que eu fui... É esse tipo de verdade que eu fui exposto e que mudou a minha vida definitivamente. A tua crença, a tua profissão de fé te dá essa ideia que a gente vem tratar no canal hoje, o assunto de hoje, que é o pecado. Automaticamente, quando você se declara cristão e se declara que acredita em Jesus Cristo de Nazaré, você também se coloca nessa condição de pecador. Sim. Por quê? Primeiro porque eu reconheço os efeitos do pecado. E porque eu fui convencido disso pelo Espírito de Deus. Mas como a Escritura manifesta, o pecado é um mal que atingiu todos os seres humanos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, ele fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há sequer um que pratique o bem.
Na teologia bíblica, e aquela teologia que eu tenho mais aceitado como a que melhor compreende a Escritura como um todo, nós entendemos que a depravação do ser humano ela é total. Quando nós falamos total, quando nós falamos em pecaminosidade total, ou como foi falado em tempos antigos, foi chamado de pecado original, nós não queremos dizer que ele afetou com intensidade todas as áreas de atividades do homem, mas que afetou todas as áreas de maneira que atingiu toda a profundidade do ser humano. Então, não há só mal em atos que são explicitamente maus, mas inclusive há maldade quando eu faço bem. Um exemplo disso é quando você faz algo bom para ser vangloriado, ou para ser bem visto, quando isso nem sempre reflete aquilo que você é de fato. Todo ser humano vive com uma crise interna, porque você nunca é aquilo que você parece ser. Sim. E isso é resultado do pecado, é efeito do pecado. Sim, mas ao mesmo tempo eu herdei esse pecado de Adão. Diretamente eu não tenho nenhuma relação com ele, assim, se você pensar cientificamente, né, não teria nenhuma relação com ele. E ao mesmo tempo a Bíblia diz que se eu não sei, não conheço a palavra e erro, eu estou perdoado. É um entendimento errado? A Escritura não diz isso, Cícero. Não. E além disso, você tem sim uma relação com Adão, certo? O apóstolo Paulo, sendo escrito, né, por Lucas em Atos, ele diz assim, de um só homem procede toda a humanidade. Né? E quando Deus cria Adão e Eva, ele cria toda a humanidade nele. Sim. O pecado de Adão nos afeta porque nós herdamos a pecaminosidade de Adão, uma vez que quando Deus cria Adão e Eva, ele não cria apenas um casal, ele cria a humanidade toda a partir deles. Então o nosso pecado é hereditário. É verdade que algumas filosofias ao longo da história têm dito que o homem aprende a agir mal por imitação. Nós entendemos que o mal é um problema intrínseco, não extrínseco. Nós não conseguimos restringir o mal interno. Podemos até criar mecanismo para restringir o mal internamente, mas por causa do pecado, externamente, mas por causa do pecado nós não conseguimos restringi-lo internamente. Então, essa herança nós temos, quer queira ou quer não, com Adão. Se eu te perguntar se você acha que o ser humano originalmente nasce mal, e aí com a religião ele vai ficar bom, e não o contrário. Ele nasce bom e o mundo que o contamina para ser mal. Eu não posso acreditar nisso, porque em muitos momentos a Escritura afirma que o homem nasce mal. Logo no começo da humanidade, o Senhor olhou para tudo aquilo que ele havia criado, depois da queda de Adão, obviamente, e disse, e viu Deus que todos os pensamentos e imaginação do homem eram maus, desde a sua meninice. O próprio Davi, em um dos seus salmos, ele afirma que em pecado me concebeu minha mãe. Então, o cristão, a partir da Escritura, necessariamente entende que o homem nasce mal. Mas, uma coisa importante da gente entender, Cícero, é que o cristianismo não vem dizer que o homem mau é tornado bom. Não é tão simples assim. Mesmo sendo cristão e sendo transformado por aquilo que a gente acredita que é sobrenatural, nós entendemos que vamos lidar com esse mal intrínseco por um bom tempo, até que Cristo volta. Nesse campo a gente entra em áreas da teologia que a gente chama de escatologia, que é o final, certo? Nós já experimentamos essa realidade onde Cristo nos liberta do pecado, mas a nossa luta com Ele ainda vai ser vigente por um bom tempo. O ser humano é criação de Deus. Criação de Deus. E o ser humano hoje nasce mal. Nasce mal. Deus errou? Não errou. Isso é algo que a teologia tenta resolver. Existe uma matéria em teologia sobre isso. Nós a chamamos de teodiceia, ou problema do mal. Houve várias tentativas ao longo da história de vários teólogos de tentarem responder essas coisas, e eu concordo que nós temos poucas respostas para essas coisas. O que a gente pode afirmar com certeza, Cícero, é que Deus ele é soberano, porque a Escritura diz que Ele é soberano, e de que tudo que acontece está dentro dos propósitos de Deus. Entretanto, Deus nunca é o autor do mal e do pecado. Na Escritura, o mal e o pecado sempre são atribuídos ao homem e a Satanás. Mas no momento Deus diz, não sou eu que faço o cego, o surdo. Ele diz isso na Escritura, não sou eu que faço. E é um mal para essa pessoa, não? Ele diz isso em Isaías, na verdade não é sobre o surdo, né? Não sou eu que crio a luz e crio as trevas, não sou eu que faço o bem e faço o mal. Mas diz o cego, não sou eu que faço o cego, isso está escrito lá também. A cegueira é um prejuízo do pecado, mas quando a Escritura fala nesse tipo de
quando a Escritura dá esse tipo de afirmação, nós precisamos fazer exegese textual e tentar interpretar o texto. É muito fácil de ocorrer erros de interpretação hoje, Cícero. Então, para isso a gente precisa avaliar texto por texto, mas eu te garanto que a Escritura nunca fala que Deus é o autor do mal e nem das coisas ruins. Mas ela diz isso é sempre deliberadamente. fruto do pecado e da ação de Satanás. Mas deliberadamente está escrito, não sou eu que faço o cego. Eu não, confesso que eu não... Não, mas é exatamente esse o texto, literalmente é isso. Eu sei disso porque eu trabalhei muito tempo na educação especial, e os pais na educação especial se sentem, eles querem saber onde é que eles erraram. Certo. Onde é que foi feito o pecado deles para que o filho nascesse naquelas condições. E por várias vezes eles nos mostram essa passagem bíblica. E muitos desistem de sua fé por conta disso, porque é escrito exatamente assim, não fui eu que fiz o cego. E o filho nasce deficiente. Eu me lembro de um texto onde os discípulos perguntam para Jesus o seguinte: Senhor, quem pecou? Foi este ou os seus pais? Esse também é citado. Aí Jesus responde: nem ele, nem os pais. Jesus não estava anulando a existência de pecaminosidade tanto nele e nos pais. Sim. Jesus estava dizendo, mas isso que aconteceu para que a glória de Deus fosse revelada nele. Tá? Sendo Deus o Criador, ele tem autoridade para controlar toda a situação. Sim. Mas por que ele não extingue o mal de uma vez por todas? Seria uma boa pergunta. Isso. Nós não temos como responder isso definitivamente, Cícero, mas o que a gente pode afirmar com clareza, cara, é que há propósitos de Deus que a gente não consegue entender, cara. Sim. Há muitos desses propósitos que a gente não consegue entender. Outro dia que eu falei com o Zé, ele criou a humanidade para que a humanidade o adorasse. Mas para que Deus precisa disso? Ele precisa ser adorado porque... Não foi para que ele precisasse ser adorado. Eu acho que ele não precisa. Uma das coisas distintas do cristão é que ele acredita em algo que a matemática não consegue provar. Claro. Uma delas é o fato de que Deus não criou a humanidade só para que ele fosse adorado, porque ele já é um ser totalmente glorificado. Acho que ele tá tranquilo. Ele também não criou a humanidade porque ele estava solitário, porque ele é um Deus trino. Sim, né? Sim. Ele é um Deus trino. Nós enfatizamos isso na teologia reformada. Mas há quem acredita que ele criou a humanidade para se sentir sozinho? Há quem acredita. Acho que não, acho que ele está tranquilo lá. Há quem acredita né, que ele se sentiu solitário e como se o homem fosse uma obra necessária para ele. Não é uma obra necessária. Mas o fim principal do homem é glorificar a Deus. Isso não necessariamente pressupõe que Deus criou o homem só para que ele fosse adorado. Eu digo mais. Tudo aquilo que foi criado primeiramente com o propósito de que o próprio Deus Pai glorificasse Deus Filho, que é Cristo Jesus. Lá em Colossenses capítulo 1, Paulo enfatiza com clareza que todas as coisas foram criadas por meio dele para ele, né? Falando sobre Cristo. Então, Cristo é o alvo de tudo isso. Né? A criação, ela converge para a glória de Cristo. Esse é o propósito. Eu creio. Hoje eu vi um louva-a-Deus. Eu lembrei disso agora. Eu vi um louva-a-Deus e ele estava lá todo noite. Ele foi comigo no carro, até americano. Pensando nisso, quando a gente fala do pecado, e é verdade, o louva-a-Deus foi comigo americano. Quando a gente fala do pecado, normalmente a gente vai esbarrar no livre-arbítrio. E há quem diga que o homem não tem o livre-arbítrio, porque a regra é essa, ou você faz, se eu sou Deus, você faz o que eu estou falando, ou você vai para o inferno. Então não existe esse livre-arbítrio, eu tenho o livre-arbítrio? Certo. Isso também é uma discussão histórica, tá? Isso começou lá atrás, lá na patrística, com um cara chamado Agostinho de Hipona, tentando rebater as ideias de um cara chamado Pelágio. Mais tarde isso tomou força na época da Reforma Protestante. O próprio Lutero escreveu até um livro chamado Nascido Escravo. Uma das editoras cristãs no Brasil publicou esse livro. Não pode fazer propaganda. Pode fazer à vontade. Não, o canal aqui é nosso. Não ganho nada, mas a editora Fiel. A editora Fiel publicou esse livro, Nascido Escravo. Pode falar do que você quiser. Inclusive, ela disponibiliza esse livro em PDF gratuito. Vamos pegar aqui agora, faça Nascido Escravo, editora Fiel. Foi uma publicação de Martinho Lutero e foi um dos livros que ele escreveu para rebater as teologias de um cara chamado Erasmo. O Erasmo dizia assim: Lutero, quando você propõe que Deus é soberano e que o meu arbítrio não é livre, você faz de Deus ruim, então deixe Deus ser bom. Lutero respondeu para ele: Erasmo, deixe Deus ser Deus. E eu concordo com Lutero quando ele disse essas coisas. Mas a questão do livre-arbítrio é mal entendida hoje. Quando a gente fala que o homem não tem livre-arbítrio, nós não queremos dizer que o homem não tem nenhuma capacidade de escolha, certo?
nós queremos afirmar com clareza que as escolhas dele nunca são livres. As nossas escolhas sempre vão ceder ao pecado. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7, que o bem que quero não faço, mas o mal que não quero esse logo faço. Então nós não temos livre-arbítrio porque o nosso arbítrio não é livre. Sim, porque não tem escolha, né? Isso, a nossa natureza ela foi corrompida pelo pecado. Adão tinha livre-arbítrio, certo? Mas até mesmo o seu livre-arbítrio era limitado. Sim. Então, hoje, nós fracassamos ante o pecado, inclusive cristãos, Cícero. É uma ironia e uma hipocrisia muito grande quando um cristão se acha melhor do que os outros. Porque ele é aquele que tem consciência de que ele depende da graça de Deus, exclusivamente da graça de Deus, para agir de maneira correta. Mas frequentemente ele falha. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade de arbitrar com liberdade. Mas o cristão... Então, na teologia, só para concluir, claro. nós preferimos falar o seguinte, olha, o homem tem livre agência, que está relacionado a uma liberdade de escolha sobre coisas naturais. Eu escolho vestir uma camisa azul, ou escolho vestir uma camisa branca, ou escolho ficar sem camisa. É uma escolha minha, é verdade. É uma escolha sua. O que nós não podemos escolher é Deus. Não tem escolha. Dentro da fé que você está colocando, não tem escolha. Mas você falou que o cristão se acha melhor. Mas dentro da sua fé também, o cristão é esse povo escolhido que vai para o céu. Sim. Estará no céu. E os outros não estarão. Os que não têm essa mesma... Os outros não estarão, mas nós não sabemos quem são os outros que não estarão. Tá, mas de qualquer forma, a tua fé é a fé correta, é que vai levar a Deus. Sim. E as outras estão erradas. Não é a minha fé que leva a Deus, porque não, a fé que você, o outro erro que é cometido entre os evangélicos, outro erro que é cometido entre os evangélicos, é achar que é a fé que salva ou a maneira que eu levo a minha vida. Sim. Não. A Bíblia anula qualquer possibilidade de salvação pautada nas minhas obras. A Bíblia claramente afirma. Porque eu já estou salvo. Porque não é por obras, mas pela graça divina. Eu já recebi a salvação. Eu não acredito que... Eu conheço vários evangélicos que me dizem assim, eu já recebi. Que você recebeu? Não, porque Jesus já resolveu isso, né? Como eu falei, o cristianismo não é um sistema monolítico de pensamento. Sim. E infelizmente a maioria dos cristãos hoje, a maioria dos evangélicos, eles não conhecem o Evangelho. Sim. Né? Isso é uma ironia. A maioria dos evangélicos não sabe do que se trata o Evangelho de Cristo. Sim. E, inclusive, algumas das coisas que eu falei para vocês se aceitou com uma certa tranquilidade, alguns evangélicos iam aceitar com muita estranheza. Ou não iriam aceitar de maneira alguma. Então, salvação não é uma vacina onde as pessoas te convidam para fazer uma oração aceitando Jesus e você é salvo. Eu acho fantástico. Eu falo isso, pessoal, esse produto que algumas igrejas evangélicas vendem, ele é maravilhoso. Que você está lá, aí o pastor lá na igreja, não nada contra, estou dizendo que a ideia é muito boa. Você está lá e ele diz assim, se você aceitar Jesus agora, tudo que aconteceu errado na sua vida até ontem, resolveu agora. É muito bom. A Igreja Católica nunca vendeu isso. Ela nunca vendeu essa possibilidade. Agora, se aceitar agora, tudo para trás está resolvido. Na Idade Média, ela fez uma proposta diferente, inclusive que aqueles que nós chamamos de neopentecostal têm comprado a prática católica, né? Eles estão quase vendendo indulgência. Indulgência era o contrário, não era agora, não é resolver agora, mas lá na frente você ia receber. A Igreja Evangélica veio com uma proposta muito melhor. O produto é melhor. É por isso que fica difícil a gente aceitar o evangelho dos evangélicos. Você não é evangélico? É por isso que eu prefiro me rotular como um cristão reformado, porque isso tem um postulado histórico, entendeu, Cícero? Quando a gente olha para os reformadores, quando a gente olha para o movimento puritano inglês, entendeu? Quando a gente olha para John Knox na Escócia e para vários dos puritanos na Inglaterra, para João Calvino na Suíça, note que o que a fé protestante fez no período da Reforma foi mais do que reação religiosa, ela mudou a maneira de se viver. Cara, vamos pensar no fato de que a literatura no catolicismo medieval era algo separado exclusivamente para a nobreza e para o clero. A reforma protestante pôs a Bíblia no povo e com isso ela pôs a literatura. Então ela atingiu outras esferas da sociedade. Entendeu? É esse tipo de cristianismo que eu abraço, por quê? Porque é o cristianismo que Cristo veio pregar. Entendeu? É um cristianismo que não se limita ao campo da religião. Sim. Então é por isso que a gente pode falar de
filosofia a partir da ótica cristã, nós podemos falar de política a partir da ótica cristã, como eu falei para você um tempo atrás aqui. Porque o cristianismo tem que moldar a minha maneira de viver o mundo. Sim. Entendeu? Esse é o verdadeiro cristianismo, não só a minha maneira de agir religiosamente. Sim. Ainda tentando não fugir do pecado, do assunto que a gente se dispôs a falar, você já ouviu falar de culto à carga? Já conhece? Tá. Existe no mundo vários estudos filosóficos, você falou de filosofia, filosóficos e sociológicos do culto à carga. Tem tribos afastadas da sociedade na Índia, na Indonésia, que cultuam imagens caídas de avião ou encontradas em embarcações de príncipes, de pessoas que eles nunca viram, e aquilo para eles é o Deus, e eles criam toda uma cerimônia em relação àquilo, um ritual em relação àquilo, e respeitam aquilo. Tinha até o príncipe John, acho que é inglês, que eles tinham uma tribo na Polinésia, eu vou depois ver o dado correto, que eles faziam um culto a ele. E aí o que a filosofia dizia com isso, a sociologia? Há um ímpeto dentro do ser humano por saber da iminência da morte e não poder fazer nada em relação a isso, a sua impotência em relação à morte, que faz com que ele automaticamente invente um Deus. Então sempre o ser humano inventará um Deus. E eu não estou dizendo, eu acredito em Deus, por mais que amigos meus que são cientistas me critiquem por isso, mas eu creio em Deus. Mas a lógica é que o ser humano sempre criará um Deus, pela sua impotência em relação à iminência da morte, faz um certo sentido científico. A lógica de que o ser humano vai criar um Deus é muito clara para os cristãos, certo? Ela é muito clara a ponto de que o próprio João Calvino certa vez disse que o coração humano é uma fábrica de produzir ídolos, certo? Eu não acho que é só por medo da morte, eu não acho que é só por medo da morte, Cícero, porque você vai encontrar muitas etnias e até tribos desconhecidas que elas veneram a morte, certo? Então acho que não é só por medo da morte, é porque existe esse fator intrínseco na alma humana de ansiar por um ser superior. E é interessante que o próprio Deus disse se revelar na natureza, certo? Quando a gente lê Paulo escrevendo aos Romanos, ele é bem claro em enfatizar que os atributos invisíveis de Deus são claramente conhecidos nas coisas que foram criadas, entendeu? Então, eu acredito que o ser humano pode produzir Deus e também acredito que ele pode deformar o Deus verdadeiro. Sim. Certo? Mas você não acha que o grande gatilho do marketing de Jesus foi vencer a morte? Eu estou olhando ceticamente totalmente, tá? Até pode ser, como chama isso? A minha fala pode ser não vou lembrar a palavra, mas uma afronta. Blasfêmia. Oi? Blasfêmia. Blasfêmia, a palavra melhor é blasfêmia. Mas pensando só humanamente, vencer a morte não é o maior gatilho do marketing de Jesus? Eu não acho que Jesus fez um marketing. Não, claro, eu digo assim, é um exemplo. A partir da teologia bíblica, o que a gente entende é que a morte ela é o efeito máximo do pecado, certo? E quando a Bíblia fala de morte, ela não fala de morte só no sentido físico, ela está falando de uma destituição atemporal e eterna com Deus, certo? E Jesus vem resgatar isso. Eu concordo com você que Jesus é o único que disse que ressuscitou dos mortos, e ele ressuscitou. Nós cremos nisso pelos relatos bíblicos, certo? É dito lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o próprio Paulo dizendo, aliás, que Jesus apareceu a Maria, apareceu aos 12, apareceu a ele e apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Então, se ele aparece para Pilatos, ele resolve o problema todo, não? Para José, por exemplo, como historiador. Eu não acho que ele resolve o problema todo. Porque não teria dúvidas, ele voltou. Joséfo veio um pouco depois. Sim, eu digo, para qualquer historiador. Ele veio um pouco depois. Mas acontece que os relatos, o próprio Joséfo testifica de que Jesus foi uma figura real. Mas não que ele morreu e ressuscitou. Joséfo não. Mas você tem outros. Você tem Eusébio de Cesareia, por exemplo. Que fala da ressurreição? Todos eles, porque eram cristãos. Então, o que acontece, Cícero? Para os cristãos, a Escritura é suficiente. Nós utilizamos material extra-bíblico não para garantir a segurança da nossa crença e da nossa teologia, mas apenas como subsídio maior para que a gente interprete o texto bíblico corretamente. Então, por isso que a gente pensa em interpretar, quando a gente vai interpretar texto, quando a gente vai fazer exegese, a gente precisa ter um conhecimento prévio de cultura. Certo? Claro. Quando Jesus fala certas coisas, a gente precisa entender o que ele está querendo dizer naquele momento. E a cultura acaba colocando luz nessas coisas, né? Agora, a ressurreição, cara, ela é um fato único.
Porque nenhuma das outras religiões falam de um Deus que morreu na cruz e que ressuscitou. Isso é estranho. Eu não acho que seria um marketing dizer que Deus morreu na cruz. Mas Deus morreu na cruz, porque Cristo era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Sim. Né? De maneira que essas coisas não se misturavam, sim, nem poderiam ser divididas. Sim. Dizer, tem que ter essas escrituras fora ajuda a compreender. Quando você ouve alguém dizer que o discurso de Jesus é muito semelhante ao discurso de Buda, que nasceu 600 anos antes, isso não te causa estranhamento? Isso só me mostra que a pessoa entende as palavras de Jesus Cristo muito equivocadamente, certo? Porque se há alguns pontos semelhantes, há muito mais que não é semelhante, entendeu? Há muita coisa a mais. Eu não posso falar para você, porque eu não tenho conhecimento profundo da teologia budista, ou da compreensão da filosofia budista, certo? Mas eu posso falar a partir do cristianismo. O cristianismo não pensa em karma, como o budista pensa. Não é todo budista que pensa em karma. Ele não pensa em reencarnação, certo? O cristianismo não propõe que você faça boas coisas para que você tenha uma vida melhor. O budismo não. Bom, pelo que eu entendo... Sim. Mas tem um amigo que fala isso, ele é taoísta, não sei se você já viu um taoísta pessoalmente, eu conheço um. E ele fala que é uma evolução, você conhece? Eu sou budista. Você é budista, mas taoísta você conhece? Não, eu sou Nichiren, mas... E aí o cara ele fala ele fala que há uma escala na evolução das religiões e ele nem acha que o taoísmo é a última, mas assim, elas vão ficando menos primitivas nessa escala. E umas precisam muito de fenômenos, precisam de livros, por exemplo, escrituras, rituais, precisam de batismo, essas coisas mais, ele chama de rituais mais primitivos. E o budismo e o taoísmo nessa escala vão se libertando um pouco disso. Eles não tem toda essa cerimônia, não há tudo isso. Nesse sentido, assim, é tão mais... E eu nem sabia que ele era, eu não sou budista, mas parece... E o discurso, a espinha dorsal do discurso é muito próximo do discurso de Jesus, é muito. As semelhanças chegam a ser absurdas desse discurso. E aí você me lembrou outra coisa, você falou da reencarnação, você me lembrou isso, que uma vez eu falei com o Maurício ou com o Zé, que eu tô falando que vocês estão aqui, viu? Aqui é tudo nas claras, que proporcionaram esse encontro, eles que fizeram a gente estar junto aqui. E aí eu falei para ele, porque dizem a religião cristã, e eu acho que você concorda com isso, não aceita a questão de outras religiões que falam com mortos, por exemplo. Isso não é aceitável, porque a Bíblia condena essa prática. Mas há um momento em que Jesus diz que todo mundo poderia fazer o que ele está fazendo, se a fé fosse mensurável, fosse de certo tamanho, e há um momento em que ele fala com uma pessoa que morreu, ele próprio Jesus. Quando ele fala com Moisés e com Elias foi arrebatado, mas Moisés morreu mesmo. E ele fala com o morto. Não é um fato? O que acontece, Cícero, é que nessa ocasião, essa ocasião revela muito mais a respeito de quem é Cristo do que a respeito de como pode ser medida as coisas que Jesus fez com as coisas que nós podemos fazer. Tá? Então, pensar o seguinte, Deus ele está vendo mortos e vivos hoje, certo? E Cristo é Deus, a gente não pode pensar que Cristo não era Deus. Mas os apóstolos estavam naquela circunstância, eles estavam naquele mesmo monte e eles presenciaram Moisés e fica evidente que eles identificaram Moisés por alguma coisa, certo? Elias, entretanto, não era alguém que tinha morrido. Não. Certo? Sim. Elias era alguém que tinha sido arrebatado. Um ponto curioso é o fato de que o corpo de Moisés não foi achado. Entendeu? Eu não entendo que Moisés não morreu. A Bíblia é clara para falar que ele morreu. Mas há um estado em que Moisés é resguardado pela glória de Deus em uma outra realidade que não a terra. Então, não é só o fato de que Cristo falou com mortos, é o fato de que Cristo, por ser Deus, ele está acessível, e é acessível ao Pai nessa relação, de uma realidade muito superior à nossa. Isso faz todo sentido no taoísmo. Então, mas a proposta escatológica do cristianismo e a proposta estabelecida por Cristo é totalmente diferente daquilo que qualquer outra religião propõe. Cristo é o rei de toda a terra. Né? Qual Deus que encarna e que se estabelece como um rei, porque ele também é o criador de todas as coisas. Ao mesmo tempo que ele diz que ele não é o príncipe desse mundo, que o príncipe desse mundo é outro. Ele fala assim,
vem aí o príncipe deste mundo. Sim. Com ele eu nada tenho. Ele está falando de quem? Do demônio. Está falando do demônio. É, Por quê? ele tá não falando... é o príncipe desse mundo. Isso. É. E quando ele está falando nesse mundo, ou seja, a gente precisa entender que é o mundo sistema, certo? Ele não está falando do mundo criação. Porque, por exemplo, João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Satanás não é príncipe deste mundo no sentido de mundo cósmico, criação. Ele tem manipulado o sistema, mas os teólogos são claros em dizer o seguinte, que até o diabo é o diabo de Deus. Então, o próprio diabo é limitado pela soberania de Deus, pelo aquilo que Deus quer que aconteça ou que Deus não quer que aconteça. Tá. Nesse sentido, não é estranho, e aí quando eu falo da minha ignorância, é de verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus se manifestando, falando com quem acredita nesse milagre. E ela, ao mesmo tempo, dá vazão para interpretações diferentes. Mesmo dentro da própria fé cristã, como você disse, tem entendimentos diferentes. Deus não devia ser mais direto? Assim, com toda vênia possível. Eu acho que, inclusive nessas coisas, Deus tem propósito. Eu acho que a gente precisaria de um pouco mais de humildade, certo? Ainda que o cristianismo é uma religião que afirma sua fé de maneira substancial e com clareza e de maneira efetiva, há assuntos em que a gente pode ter uma certa flexibilidade dentro do cristianismo. Há assuntos em que um cristão nunca pode abrir mão, entendeu, Cícero? Mas há assuntos em que a própria Escritura não é clara. Por exemplo, a Escritura não é clara sobre a natureza real de eventos escatológicos. A gente não consegue definir como as coisas vão acontecer. Nós temos vários meios de pensar a escatologia. Eu vou dar um exemplo claro para você. Tem os amilenistas, tem os pré-milenistas, tem os pré-milenistas dispensacionalistas, tem os históricos, tem os dispensacionalistas progressistas, e aí por diante. Isso. Então você tem muita maneira de pensar. E a gente tem uma torcida, a gente tem liberdade para pensar nessas coisas. A partir da prática dos apóstolos, a gente nota que essas coisas vão sendo deixadas para trás, certo? O próprio Paulo vai condenando esse tipo de prática, que é prática legalista. Por exemplo, a circuncisão era uma dessas práticas. Paulo disse, ele escreve a carta de Gálatas, inclusive, com o objetivo de bater em líderes judaizantes que estavam tentando convencer a comunidade da Galácia a se circuncidar. Paulo entendeu que isso era uma ofensa a Cristo, porque eu preciso de uma obra externa para ser salvo, sendo que a verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração. Então, é uma questão de higiene também, né? Uma questão de higiene e proteção para o povo, porque eles não eram assistidos de maneira médica como a gente tem facilidade hoje, né? Então, você vai encontrar isso no Novo Testamento. É por isso que a gente diz o seguinte, olha, o Antigo e o Novo Testamento não devem ser separados. A Bíblia é um único grande livro, certo? Só que é verdade que o Novo Testamento põe luz no Antigo Testamento. Então, um teólogo inglês chamado B.B. Warfield, certa vez ele disse que o Antigo Testamento é como se você entrasse num quarto escuro e às vezes a luz acendesse, você visse os móveis e depois se apagava a luz e ia tateando. O Novo Testamento é quando a luz acende. Entendeu? E aí você sabe uma boa alegoria. É uma boa alegoria. Eu não creio exatamente nas coisas como você crê. E dentro das coisas que você crê, me parece que eu sou um pecador. O que vai acontecer comigo? Você é pecador como eu sou. Inclusive, depois de ser cristão, eu gosto do que Lutero dizia em latim, ele falava assim, justus et peccator, que é ao mesmo tempo justo e pecador. Lutero queria dizer que nós somos considerados justos de Deus por causa do sangue de Cristo, certo? Nós somos salvos por causa de Cristo, não por causa daquilo que nós fazemos em si. Pecadores todos somos. Pecadores não justificados por Cristo, esses irão para o inferno. Eu, por exemplo? Se você não é justificado por Cristo, sim. Eu posso julgar a vida de um homem a partir do que eu vejo no tempo dele. Eu não posso dizer que você vai para o inferno porque eu não sei o dia de amanhã. Eu espero que você se renda a Cristo. Eu espero que você creia em Cristo como é ensinado na Bíblia. Primeiro porque eu quero que Cristo seja glorificado. Como seu servo eu quero que Cristo seja glorificado.
Segundo, porque a ordenança de que nós saiamos pelo mundo e apregoemos o Evangelho de Cristo é uma ordenança para cristãos. Sim. Então é por isso que eu desejo que pessoas se acheguem ao Evangelho. Sim. E terceiro, porque não é minha alegria que homens vão para o inferno, ainda que muitos irão. Nossa, ok. Entendeu? Mas não dá para salvar todo mundo? Deus não quer salvar todo mundo. Nossa, que coisa. Por que ele está nisso? Isso pode parecer estranho. Parece, né? Isso Porque ele pode fez parecer todo mundo, estranho. né? Então, nós não entendemos todas as coisas, Tá. mas nós percebemos, né, que Deus não quer salvar todo mundo. Uma coisa que torna um pouco fácil a nossa compreensão a respeito disso é quando a gente entende as questões legais por trás da crucificação. E quando eu falo questões legais, eu não falo questões legais sobre a situação, a circunstância em que Cristo foi crucificado, mas o que a crucificação fez com o homem diante de Deus. E a gente levaria talvez mais umas 5 horas para falar só sobre esse tema. Sim. Mas eu acho que é importante eu falar um pouco sobre Pois isso. não. Tá? Quando Cristo morre, ele está morrendo pelo pecado de um grupo de pessoas, certo? Se ele tivesse morrendo pelo pecado de todos os homens, todos seriam salvos, porque Deus não é injusto. Se ele pagasse pelo pecado de todos, todos seriam salvos. Tá. Então, uma vez que está pago, Deus não vai cobrar uma segunda vez, certo? Não é uma boa ideia? Bom, pode ser uma boa ideia para nós. Tá. Pode ser uma boa ideia para nós. Não foi uma boa ideia para Deus. Tá. E eu sou tendencioso a acreditar que Deus é muito mais sábio e justo do que eu e você. Eu acho, pelo menos mais que eu. Então, eu sei que é difícil de medir a justiça de Deus, mas a gente não está aqui, não fomos colocados nessa vida para que Deus seja o réu no nosso tribunal. É nós que somos o réu no tribunal de Deus. Então não tem como eu questionar Deus. A questão é que a Bíblia diz que Deus fez assim, certo? Ele escolheu salvar alguns e outros não. Então a morte de Cristo, ela legalmente garante a salvação de alguns homens, que eu não sei quem são. Por isso eu trato todos eles com a possibilidade que E eles também você sejam não sabe se é desses. você. Eu creio a respeito da minha salvação e eu posso ter certeza. Inclusive, um dos símbolos de fé da teologia reformada é a Confissão de Fé de Westminster. E ela dedica um artigo da confissão a falar da certeza de salvação. Porque eu experimentei e creio em Cristo como objeto da minha fé e que eu entendo o Evangelho como sendo suficiente para me perdoar dos meus pecados, certo? A dificuldade hoje é que geralmente o homem não tem noção da sua pecaminosidade e de quanto isso afronta a Deus, né? A gente falou sobre pecado e talvez deixamos de falar de uma das coisas mais importantes sobre pecado. Pecado é algo extremamente hostil à santidade de Deus. Deus é um Deus justo e por isso ele precisa punir pecado. Um Deus que não pune pecado, ele ou não é um Deus justo ou não é um Deus santo. E se a gente não tem um Deus santo, a gente pode ter um Deus arbitrário. Se a gente não tem um Deus justo, a gente pode ter um Deus impiedoso. Certo? E essa não é a realidade do Deus que é descrito pela Escritura. Então esse Deus, ainda que soberano, é um Deus justo e santo. E é verdade, ele faz coisas que a gente não consegue entender. Como essa que a gente estava falando até agora. Cristo não morreu para pagar o pecado de todos os homens. Ele morreu para pagar o pecado de alguns homens. O seu sacrifício seria suficiente para pagar o pecado de todos. Mas ele escolheu apenas alguns. Né? Sem nenhum critério. O critério é apenas a glória de Cristo. Tá. Esse é o critério. É isso que teólogos reformados entendem. Sabe a impressão que eu tenho? E é uma impressão boa, não é uma impressão ruim? É porque as pessoas talvez não tenham a coragem que você tem de viver a tua fé dessa forma tão intensa. Ela te supre e ela te faz o bem que parece que faz quando você fala, porque você tem a coragem de viver ela por completo. E eu acho que algumas pessoas, dentro não só da religião cristã, de todas as religiões, são mais fracas. Não sei se isso é bom ou ruim, nem sei se eu posso medir isso, mas assim, a tua religião, a tua profissão te satisfaz porque ela fecha todos os espaços que você tinha de dúvida. Ela te fecha, ela chegou, e não é fechar no sentido de tapar o olho assim, mas ela te supre completamente. Porque eu vejo pessoas, por exemplo, eu tenho amigos mesmo, um amigo, né, taoísta, tenho amigos budistas, um outro ali, e assim, muitos desses dessa religião têm essa mesma prática como você. A religião dele supre completamente. Ele está tranquilo, como eu vejo você, tranquilo.
porque resolveu. Mas tem muita gente fraca de fé, se isso existe. E eu sou evangélico, mas tem coisa que eu não... Não, você acredita mesmo. E aí eu acho que está resolvido. Eu acho que assim é o legal, não? Cara, eu acho que essa resolução intelectual, ela é importante, mas não é ela que faz da minha fé efetiva, entendeu? Eu acho que o que acontece internamente, e é algo que a gente não consegue explicitar, eu não creio, eu vou ser sincero em dizer isso pode parecer até cruel para algumas pessoas, mas eu não creio que qualquer outra pessoa que viva a parte de Cristo, é satisfeita em relação à sua própria vida. Porque um filósofo chamado Dostoiévski já dizia, nós temos um vazio no coração do tamanho de Deus. Né? Então, eu acho que só Cristo pode suprir isso. Então, Buda não pode, Maomé não pode, Alá não pode. Eu acho ótimo que você acha isso. Então, eu acredito nisso. Não, eu acredito que o cristianismo não é apenas uma religião no aspecto natural de religiosidade, como sociólogos pregam. Eu acredito que cristianismo é a religião de Deus. Né? E não dá para acreditar diferente. E não dá para você acreditar que outra pessoa você pode pensar que talvez a religião dele também seja um caminho, porque senão a sua não vai te suprir. Se você acreditar que longínquamente o outro tem alguma possibilidade, isso não pode passar pelo teu pensamento. E as pessoas que eu conheço que são fortes nessa fé, são assim também, nas crenças delas. Tendo isso, e é exatamente isso, a gente tem um vazio do tamanho de Deus. Isso é um fato, e está muito ligado à psique do ser humano, né? Essa coisa de ter, daquela questão da iminência da morte, a gente está falando, o vazio que a gente tem, ele é do tamanho de Deus, mas tem que ser esse Deus, esse que vem total, né? Que é o resoluto, assim, que vai te tomar, aí o seu vazio vai ser preenchido. Se for de outra forma, se for... é fraco, né? Morno, acho que essa é a palavra. Se for morno, não vai servir. E infelizmente tem muitos, inclusive cristãos. Muitos, eu conheço muitos. Muitos. E assim, é uma fé pautada no medo, muitas vezes, sabe? No medo ou da morte, ou medo de ser punido por Deus, ou medo assim, é uma fé diferente dessa fé de resolução mesmo assim, porque resolve. Essa fé resolve o meu dia a dia, muda a minha prática. Ainda que eu não tenha todas as respostas. Não, entendeu? Não. Eu temo quando um cristão, a gente tem vivido um momento muito importante na história do evangelicalismo brasileiro, ainda que o cristianismo tem sofrido muito aqui por causa dos desvios doutrinários, certo? Mas a gente tem vivido uma ênfase agora em jovens que são de igrejas diversas, de denominações diversas, em busca de boa teologia e conhecendo Bíblia. Me entristece quando eles se comportam arrogantemente e acabam perdendo a noção de que Deus é misterioso e que tem muita coisa que eu não compreendo. E é isso que eu não quero deixar explicitado. O fato de que eu não tenho nenhum questionamento a respeito do ser de Deus. Um Deus que cabe na nossa consciência não é um Deus digno de ser adorado. Não, né? não é então, possível. Ele não cabe, só que Ele me deu subsídio suficiente para mim crer em algumas coisas que Ele revela de si mesmo, que Ele se revelou no Seu Filho e que Ele se revela na Escritura, que foi inspirada pelo Seu Espírito. Sim. Entendeu? Então, eu faço teologia com aquilo que Ele deu de revelação de si mesmo. Agora, eu concordo que há muita coisa que eu não entendo. Agora, dentro das coisas que eu não entendo, não significa que eu tenho uma abertura para crer naquilo que a Escritura não diz que é uma realidade. Sim. Entendeu? Então, se a Escritura diz que algo é real, para mim é efetivo. Sim. E Deus está dizendo que é efetivo. Então, eu posso fazer uma negação de qualquer outra opinião a respeito desse assunto. E isso não vai significar que haja hostilidade a respeito das outras religiões. Sim. Apenas significa que eu acredito que essa é a única verdade. Mas quando você fala que a circuncisão não precisa mais ser feita no órgão sexual, e sim ela é feita no coração, essa experiência que você tem com Deus, pelo menos a minha experiência com Deus foi essa, ela não te dá a sensação nítida que os outros mistérios não precisam ser descobertos? Ela não te dá uma satisfação, porque foi a minha experiência, ela não te dá uma satisfação de que, mesmo que eu não entenda alguma coisa, ela já me encaixou. Assim, a minha experiência foi essa. Quando Deus
essa epifania, né, quando isso aconteceu, no sentido tá, eu entendi. Eu não entendi tudo, mas eu entendi como é que entende. Para mim foi assim. Não te dá essa impressão que existem mistérios, mas eles nem precisam mais ser resolvidos para mim? Eu acho que o cristão autêntico, ele se sente condicionado e obrigado a conhecer a Deus ao longo dos anos. Sim. A Escritura diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora, eu entendo o que você fala, porque é uma experiência real. A nossa fé não é satisfeita pela nossa quantidade de conhecimento, não. Mas eu posso dizer que a nossa qualidade de conhecimento influencia nisso. Tanto que eu já conversei com alguns evangélicos e alguns evangélicos acabam tendo uma hostilidade com ateus. Sim. E eu disse para eles certa vez, vocês acham que é pior, crer em Deus errado ou não crer em Deus? Né? E sinceramente, Cícero, é muito pior crer em Deus errado Sim. do que não crer nele, Sim. certo? Crer em Deus errado é tanto uma afronta quanto não crer nele, Sim. certo? Sim. A questão é que um deforma o caráter de Deus, o outro apenas rejeita a ideia de Deus. Então, para mim, ambos vão ter seus joelhos dobrados por força diante de Cristo. Sim. Né? Porque a Escritura afirma que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sim. Né? Mesmo os que não serão salvos. Mesmo os que não serão salvos. Sim. Tem um amigo meu ateu que fala que ele é ateu, graças a Deus. Graças a Deus que eu acho que ele diz isso. Tá. A pergunta que a gente faz para todo mundo. Primeiro eu queria te agradecer, que foi um papo muito elucidativo. Foi muito legal mesmo. Agradecer ao Zé, ao Maurício, que propiciaram esse encontro, que são meus amigos de coração, são meus irmãos. De verdade, eles sabem mesmo da consideração que eu tenho por eles. Fazer de você um amigo daqui em diante. Você é uma pessoa muito agradável e fazer de você um amigo. Eu queria te perguntar por que você aceitou o convite. A gente faz essa pergunta para todo mundo. Por que você aceitou alguém que você não conhecia? Por que você aceitou vir falar num canal sobre religião? Primeiramente, toda oportunidade que eu tenho, Cícero, de oferecer a qualquer pessoa que vai ser público, né, oferecer respostas da minha fé e a oportunidade de trazer glória a Cristo, né? Ainda que isso seja estranho para muita gente, ainda que isso seja vergonhoso para alguns, Sim. Eu acho que é uma oportunidade valiosa. É uma oportunidade valiosa mostrar o Deus verdadeiro para as pessoas, ou ainda que eu corra o risco de incorrer alguns equívocos, eu possa dar daquilo que Deus tem me dado, que é conhecimento dele, né, através da sua palavra. Uma segunda questão pela qual eu aceitei foi que o próprio Lito, ele falou para mim, você será um cara legal, né? Ele falou muito bem de você, e ele tinha feito a minha fama. Sim, a sua fama precede. Então, eu tinha feito a minha fama, eu falei, poxa, não vou poder deixar ele na mão também, né? Mas é por causa que é gostoso a gente ter espaço para falar daquilo que a gente crê, entendeu? Eu gostaria de ter mais esse espaço, mesmo não sendo exposto de maneira pública. Sim, não, né? Eu utilizo essas oportunidades, inclusive no meu trabalho, na minha relação com qualquer pessoa. Porque Cristo, de fato, é o meu tesouro. Né? Eu quero que Ele seja glorificado. Amém. Mais uma vez, te agradeço de verdade. Que a gente faça outros papos desses. Valeu, gente. Outro dia.